Bom dia, meus queridos adolescentes. É uma aula da Igreja Evangélica Congregacional da Estação, na nossa Escola Bíblica Dominical. O tema de hoje é o que é a Bíblia? Pois é, o termo Bíblia já está sendo mostrado aí. Foi alcunhado por João Crisóstomo por volta de 354 a 407, tá, em Constantinopla. E a gente vai passar um pouquinho sobre a história da Bíblia, como é que surgiu essa tradição escrita, né? E falar um pouco sobre a história da nossa Bíblia também e a importância dela para nós cristãos, ok? Vocês vão estar acompanhando uma música de Mozart ao fundo, né? Espero que não atrapalhe um pouco minha voz, mas se atrapalhar eu reedito o vídeo, sem problema. Então, vamos lá. O nosso roteiro vai ser da tradição oral ao registro escrito, os primeiros registros escritos, a Bíblia hebraica, as primeiras Bíblias cristãs, a Bíblia evangélica, a divisão da Bíblia e a importância da Bíblia para o cristão. Vamos lá? A tradição oral ao registro escrito. Vamos lá. Antigamente as histórias, desde Adão até Moisés, foram contadas de pai para filho, de avô para neto. E eram histórias repetidas, marteladas assim, de uma forma bem perfeita e repetitiva ao ponto de da criança saber recitar aquilo de cor, tá? Até que Moisés começou a escrever os 5 livros que nós conhecemos como Pentateuco, né? É a base do Torá judeu, tá? É o que eles chamam de Tanar, né? A Bíblia hebraica. E quais são os primeiros registros escritos que nós temos? As escritas antigas. Elas eram chamadas cuneiformes, pelo formato mesmo que elas tinham desse formato aqui, ó, mais simplesinho, ou seja, não eram letras muito bem descritas, né? E eles eram feitos em placas de argila, mole, eram marcadas, e depois que secavam, elas ficavam com aquela mensagem gravada que era levada de um lado para o outro. Tá bom? Isso ocorreu tudo por volta de 3500 a.C. E os papiros? Bom, os papiros foram uma evolução muito grande, porque eles deram origem a gente poder escrever e mais coisas em uma superfície, assim, vamos dizer assim, de melhor controle, né? Você podia dobrar aquilo ali e carregar com mais facilidade. Imagina carregar um monte de pedra no bolso, como se fossem cartas para várias pessoas. Pois é, o papiro veio para isso. E o papiro é essa plantinha aqui. Ela vira um tipo de papel ou tecido, né? Não chega a ser um papel em si, mas ela vira tipo um tecido. Esse aqui é uma gravação em couro, também era muito usado na época, tá bom? E isso tudo era a base para se escrever um tipo de escrita chamada pergaminho. Os primeiros registros escritos em pergaminho, né, eles eram feitos em papiro ou em couro, né, dependendo da região que era escrito. E isso aqui é uma amostra, uma foto, mostrando um pergaminho antigo, para você ver como ele deteriorou aqui, mas mesmo assim ainda conservou o que estava escrito nele. E falando em manuscritos ou pergaminhos, nós temos que falar dos manuscritos do Mar Morto, que é uma importante descoberta, né, para a arqueologia bíblica. Lá em Qumran, por volta do ano de 1940, os caras descobriram um monte de jarro de barro enterrados dentro de cavernas. E esses jarros de barro continham pergaminhos. Quando eles abriram, tinham muitas partes da Bíblia, tanto do Velho Testamento como do Novo Testamento, inclusive o livro de Isaías, que estava completo e bem conservado, né? Comprovando também, além de tudo, que a Bíblia não tinha sido alterada em todos esses anos, porque aqueles pergaminhos corroboravam com a Bíblia que nós temos hoje. E uma evolução desses pergaminhos, né, desses rolos, a evolução deles foi o que a gente chama de códex ou códices, que eram livros meio brutos, sabe? Confeitos de madeira, placas de madeira ou então de couro, e eles eram muito grandes também, não era igual esses livros que nós temos hoje, não. E esses códices, ou códex, né, os mais importantes são os sinaíticos. Os sinaíticos, eles, por exemplo, o que tem conservado hoje, ele tem o Novo Testamento completo. Ele é do século IV e ele está lá no Museu Britânico. O Códice Alexandrino, por exemplo, é do século V já, né? E ele tem a versão da
Septuaginta. O Códice Vaticano é um códice que está bem conservado, mesmo ele sendo do século IV. E o Código Leningrado é considerado até hoje um dos textos mais importantes hebraicos, para pesquisa mesmo, né, para escrever alguma coisa. O Código Leningrado tem uma versão hebraica muito importante para esse tipo de pesquisa. E aí, numa evolução disso daí, nós chegamos na imprensa. Pois é, a nossa imprensa. Por volta do ano de 1450, um alemão, né, fez a primeira impressão da Bíblia. Essa impressão foi de 1450 a 1455, mais ou menos, e o cara fez 180 cópias nesse tempo aí de imprensa, o que era muito rápido, porque às vezes uma versão da Bíblia demorava um ano e meio, porque era feito tudo por copistas, né? Aquele pessoal que copiava a Bíblia à mão. Então isso foi uma evolução muito grande para a Bíblia, né? Mas assim, falando de tempo, quanto tempo levou para a formação da Bíblia? Pois é, aí estão alguns dados para vocês verem. Ela começou a ser escrita por volta de 1445 a.C. e terminou por volta do ano 90, 96 d.C., que dá cerca de 1.600 anos. Tudo isso a gente volta a dizer. São 40 pessoas distintas escrevendo a Bíblia, todas inspiradas por Deus. Por isso que a Bíblia até hoje é um livro único, dinâmico e não se contradiz, né? O que é muito importante. E a nossa primeira versão da Bíblia? Bom, a primeira versão da Bíblia em si, né, de livro bíblico, é a Bíblia hebraica, que a gente chama de Tanar. Ok? A pronúncia seria Tanar. Esse Tanar é por conta disso aqui, ó. As duas primeiras letras estão relacionadas ao Torá. O N é de Neviim. E como vocês já devem ter percebido, o K de Ketuvim. Ou seja, o Torá é o Pentateuco, são 5 livros de Moisés, né? O Neviim são os livros dos profetas e o Ketuvim são os livros poéticos, né? Esse Tanar contém 24 livros, né? O nosso Velho Testamento tem 39, mas são exatamente os mesmos livros, é porque a gente dividiu o nosso, por exemplo, em 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis e por aí vai, tá bom? Mas os livros são os mesmos. Nós temos a Bíblia hebraica com o nosso Velho Testamento, tá bom? E isso tudo porque a gente seguiu um negócio chamado cânon. O que é um cânon? O cânon vem da palavra grega kanon, que significa uma vara de medir. Era um termo usado para dizer o seguinte: olha, isso aqui está correto, está perfeito, porque ele foi medido, ele foi provado. E naquela época se usava para medir terreno, pessoas ou materiais ou qualquer coisa, a gente usava uma vara de medir, que era uma maneira de dizer que aquilo estava medido correto, né? Então nós seguimos o cânon judeu no nosso Velho Testamento. E como é que foram as primeiras Bíblias cristãs? Pois é, na época a gente só tinha em si a igreja chamada Igreja Universal ou Católica. E aí veio dessa igreja, né, veio desse movimento, a primeira versão da Bíblia diferente do hebraico, que era a Septuaginta, que foi uma tradução do hebraico para o grego koiné, né? E depois nós tivemos ainda a Vulgata, que foi uma tradução agora para o latim da Bíblia. E essas versões eram as versões que dominavam a época, né, até mais ou menos o período da nossa Reforma Protestante. Pois é, aí surgiu a chamada Bíblia Evangélica, através da Reforma. Porque os reformadores, eles buscavam voltar para aquela adoração antiga que existia no início do cristianismo, onde eles buscaram os 5 solas: sola fide, sola scriptura, sola Christus, sola gratia, sola Deo gloria, né? Através desses 5 parâmetros, eles fizeram a Bíblia evangélica, seguindo também o cânon judeu. E baseado também nas 95 teses de Martinho Lutero, que foram, vamos dizer assim, apregoadas na porta da igreja, né? Daí a gente pode até dizer que surgiu o termo pregar a palavra. Bom, e como é que está dividida a nossa Bíblia protestante, né? A Bíblia evangélica? Ela está dividida em Velho e Novo Testamento. Eles estão divididos ali por cerca de 400 anos, ou seja, desde o último livro escrito no Velho Testamento até o primeiro livro do Novo Testamento, são 400 anos de diferença. Antigamente as Bíblias vinham
até com 4 páginas em branco, simbolizando esses 400 anos. Mas depois de um tempo as editoras mudaram isso aí e agora não existe mais essas 4 páginas. Tudo bem? Então, no Velho Testamento nós temos 39 livros, né? O Pentateuco com 5 históricos, livros como Reis ou Crônicas. Temos 12, os poéticos como Salmos e Provérbios, e os profetas como Isaías ou Daniel. Nós temos 17. No Novo Testamento nós temos 27 livros, os biográficos são os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. O livro histórico é o nosso livro de Atos. As epístolas são as epístolas de Paulo, de Pedro, de João, de Judas. E nós temos o livro profético, que é o Apocalipse de João, né? A revelação de João. Esses são os livros e a divisão da nossa Bíblia evangélica de hoje. E qual a importância da nossa Bíblia para nós cristãos? Vamos dar uma olhada nisso aqui. Tem um livro apócrifo chamado Evangelho de Tobias, ou Livro de Tobias, né? É uma história, né? Mas só que ele é tido como um livro que deveria estar no nosso cânon, na nossa Bíblia, mas não está. Por quê? Porque ele apresenta, por exemplo, justificação pelas obras, ele não bota Cristo como único Senhor Salvador, mediação dos santos, ou seja, não é Cristo o único caminho. Se você buscar os santos, eles vão te ajudar à salvação. Ele fala de superstições também. E ainda fala que um anjo engana Tobias e ensina a mentir. Ou seja, é um texto que não está de acordo com o que nós acreditamos sobre um Deus verdadeiro e um Jesus suficiente para nos salvar. Por isso que é importante a gente conhecer essa história da Bíblia, a gente conhecer a nossa Bíblia, para que não sejamos enganados por textos que a gente chama hoje de apócrifos, textos que não estão na nossa medida correta, no nosso cânon, né? Além de tudo, notem o seguinte, eu coloquei aqui 2 filmes, né? Uma versão aí de Noé, com aquele Russell Crowe, e o livro de Eli, com o Denzel Washington. Esse filme aqui, se vocês forem ver, vejam de maneira crítica, porque ele conta uma versão da Arca de Noé que está totalmente fora da Bíblia, né? Aqui, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, eles colocam os anjos como ajudantes dos seres humanos e Deus como sendo um tirano que pretende matar todo mundo, tá? Então é muito complicado assistir essa história de Noé, né? E não conhecendo a Bíblia, né? Estudem bastante a parte do Êxodo, depois assistam esse filme para vocês verem os erros, as heresias, né? Não é só erros, heresias que eles cometem nesse filme aqui. Já o livro de Eli é um filme diferente para você assistir. Esse cara aqui se chama Eli, né, o Denzel Washington, mas também Eli é o nome de Deus. Ele tem a única Bíblia no mundo pós-apocalíptico. E tem um cara lá que fica tentando conseguir essa Bíblia porque ele entende que a Bíblia é um livro de poder e que ele dominaria as pessoas com a Bíblia. E isso acontece realmente. As pessoas usam a nossa fé, a religião, para dominar outras pessoas, né? Para se aproveitar de outras pessoas. Esse é um filme interessante para se ver, para se entender esse aspecto da importância da Bíblia na vida do cristão, de nós conhecermos a Bíblia e usar ela como ferramenta de libertação através de Jesus Cristo, ok? E termos cuidado com falsos ensinamentos. Bom, a gente chegando mais ou menos para o final da nossa aula, vou falar aqui sobre as versões confiáveis da Bíblia em português, né? Como é que a gente vai buscar uma Bíblia confiável em seu texto, confiável em sua versão? Bom, as Almeidas, a versão Almeida, que o Almeida é um cara, o João Ferreira de Almeida, né? Ele viveu por volta de 1628 até 1691. Ele foi um português que fez a primeira versão em português, da língua portuguesa para a Bíblia, né? E essa versão dele chegou aqui no Brasil por volta de 1712, por conta de uma carga que foi apreendida pelos franceses e foi levada ao porto não se sabe direito se foi ao Rio de Janeiro ou em Salvador, mas continham versões do João Ferreira de Almeida para o Evangelho de Mateus. Mas logo após, essas Bíblias chegaram ao Brasil oficialmente,
através da Sociedade Bíblica Britânica. Então as versões de Almeida são muito boas, tanto Almeida corrigida, atualizada ou contemporânea, Almeida corrigida fiel, tanto faz. Essa nova versão internacional, ela não é tão boa quanto a Almeida, mas ainda é uma Bíblia que dá para a gente ler. E a versão King James, que também tem a versão em português, ela é considerada da língua inglesa a melhor versão bíblica da língua inglesa, essa King James aí, tá? Inclusive o pastor Eda usa dela. E para fechar a nossa aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre o Dia da Bíblia. Pois é, esse segundo domingo de dezembro, onde a gente comemora o Dia da Bíblia, foi instituído por volta de 1549, né? E aqui no Brasil em si só foi observado por volta de 1850. E é um dia muito importante porque a Bíblia é o registro escrito de que Deus se revelou para nós. Imagina, o dono do universo, ele resolveu se revelar para você, resolveu se revelar para mim. E o dono do universo, o criador de tudo, ele registrou isso em um livro e mostrou que ele nos ama e mostrou que Jesus é o único caminho, verdade e vida. E só em Jesus nós podemos ter salvação, através do sangue dele que foi derramado na cruz, né? Leia lá João 1 e você vai notar que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Muito obrigado pela sua atenção e até uma próxima aula.